Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, e vamos lá, né, responder mais algumas perguntas aí dos seguidores. O pessoal me manda lá pelo Instagram e também os membros aqui da comunidade, tá? Então tem algumas perguntinhas aqui para responder para vocês e bora lá. E eu já vou começar com uma aqui logo de cara de um membro da nossa comunidade aqui, a advogada Mari Pontes, acho que é isso, né? Ela falou assim, ó, você na live disse bom ter em carteira Tesouro 2044 IPCA, o preço está 1.295. Então, Mari, eu falei realmente nessa live que eu fiz aqui, falando sobre a VEG, né, mostrando a empresa mais cara da bolsa, serve ou não para dividendos? Se você não viu esse vídeo ainda, entra na comunidade lá que fica gravado, tá? O que acontece? Deixa eu te mostrar aqui o Tesouro IPCA. Olha só, Mari, na verdade é o IPCA 2045 que eu estava falando, tá? O que acontece? Não é que eu quis dizer que é bom você ter na carteira, mas veja se faz sentido aqui a análise que eu vou fazer junto com vocês e eu vou mostrar aqui como é que eu invisto nesse título, tá? O Tesouro IPCA é um título do Tesouro, né? Tesouro Direto, que por mais que pareça ser renda fixa, porque quando a gente fala de tesouro direto, investimentos, né, em títulos do governo, a gente está falando de renda fixa, a gente tem praticamente três principais ali, né, que é a Selic, que é pós-fixado, a gente tem o pré-fixado e tem o indexado à inflação, que é esse aqui, né, ó, IPCA, por isso que é IPCA, porque é indexado à inflação. IPCA é o índice de preço do consumidor amplo, que é o principal índice que mede a inflação do nosso país, tá? Então, quando a gente investe nesse título aqui, o que a gente vai receber ao longo dos anos? A gente vai receber o IPCA acumulado mais o prêmio que o título está pagando. Então, por exemplo, hoje aqui, ó, esse título está pagando R$ 5,83 mais ou menos de prêmio. Então, quer dizer que se eu investir nesse título hoje, eu vou receber ele lá em 2045, caso eu não queira antecipar. Você pode antecipar a qualquer momento. Mas se você decidir não antecipar, você vai receber lá em 2045. E o que você vai receber? Você vai receber o valor que você pagou hoje, que o preço de um título é R$ 1.256, como você colocou na pergunta. Você vai receber esse R$ 1.256 corrigido de toda a inflação do período e mais 5,86% ao ano até 2045, beleza? Isso se você esperar até 2045. Se você não esperar até lá, se você vender antes, você não recebe exatamente esse IPCA mais 5,85, mas você recebe o preço que está sendo pago no valor de mercado daquele momento. E esse preço ele oscila conforme a taxa de juros. Então, funciona inversamente proporcional, como esse gráfico aqui mostra. Ó. Essas linhas vermelhas são a taxa de juros. Essa linha verde aqui é o preço do título. Então, veja que quando o título está lá em cima, o prêmio que ele está pagando em juros, né, o valor do título vai lá embaixo. Conforme a taxa vem caindo, o preço do título vai subindo. E veja que, ao mesmo tempo que esse título valoriza, ele também desvaloriza. O que significa isso aqui? Que mesmo sendo renda fixa, você pode perder dinheiro. Imagine quem comprou esse título aqui em novembro de 2019. Pagou R$ 1.523. Até março de 2023, olha só, 19, 20, 21, 22, 23. Eu estou falando de 4 anos e ele estava em R$ 994. Ou seja, mesmo até agora, né? Agora ele está 1.256. Lá atrás ele estava 1.500 em 2019. Ou seja, quem comprou em 2019 está mais de 4 anos, está 5 anos amargando prejuízo nesse ativo aqui. Porque isso aqui é renda variável até o vencimento. E aí, isso aqui quer dizer que o título é ruim? Não, quer dizer que você não sabe investir. Você que está perdendo dinheiro com o título do Tesouro, você não sabe investir. Porque é uma das melhores formas de ganhar dinheiro na bolsa. Na bolsa não, né? No mercado de investimentos. É através desse título. O que eu fiz? Qual que é a minha estratégia aqui? Quando está lá em cima, acima de 6%, certo? Eu compro mais esse título. Quando está mais perto da baixa, eu vendo. E eu passo para a Selic. Beleza? Então, olha só. Aqui nesse período, eu acumulei bastante nesse título. Lá em 2018, pagava quanto? 660. Quando a taxa chegou aqui, ficou muito baixo, tá? Eu fiz o quê? Eu vendi. E eu vendi por R$ 1.200, R$ 1.300, ou seja, 100% de ganho em pouco tempo. E eu fiquei todo esse tempo sem comprar.
Quando chegou aqui, em novembro de 2022, ele voltou para cima de 6. Eu comecei a falar aqui no YouTube, gente, estou comprando título IPCA, por isso, por aquilo, é bom, é o momento, é isso. Eu fiz vários vídeos falando sobre isso, né? Quem pegou, pegou. E aí o que acontece? Eu estava mais uma vez pagando menos de R$1.000. Agora eu estou com uma posição de novo nesse ativo. E a hora que a taxa de juros cair, que a gente tem previsões para que caia, né? Pelo menos o mercado como um todo, o Brasil, os Estados Unidos está se armando para isso, a gente tem mais uma baita valorização. E por que eu disse que é interessante? Porque, veja bem, você que ainda não tem posição, o título não está num prêmio ruim. Está pagando R$ 5,86. Se você compra ele agora aqui, ó, por 1.200, pagando 5,86 e ele cai lá para 4, esse 1.200 aqui se transforma em 1.500, 1.600, rapidinho. E aí você ganha uma grana no curto prazo, tá? Isso aqui eu praticamente toda semana eu abro esse gráfico aqui dentro da nossa comunidade no YouTube, nas lives que eu faço segunda-feira à noite com os membros, né? Eu abro esse gráfico aqui, faço a minha interpretação do que está acontecendo, para onde está indo e como que eu estou montando a minha carteira de investimentos. Até porque isso aqui eu chamo de a mãe de todo mundo. Isso aqui faz preço nas ações, nos fundos imobiliários, no dólar, em qualquer coisa que você possa imaginar na economia. Então você tem que aprender a interpretar muito bem isso aqui para saber quando existem oportunidades também nas ações, nos fundos imobiliários e qualquer outra classe de ativo, tá? Isso eu vou mostrando o tempo todo, em tempo real, como está acontecendo todas as segundas-feiras à noite lá dentro da minha comunidade. Clica aqui, ó, embaixo no link e entra na comunidade se você ainda não é membro. Beleza? Então tá, vamos para outra pergunta. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui, que veio lá do Instagram, do João Paulo. O João Paulo falou assim, ó, um bom fundo para investir nos Estados Unidos. Pô, João Paulo, eu sempre falo assim pro bem de vocês, né, cara? Quando você não sabe ainda onde investir, você tem que investir em segurança. Investir nos ativos mais simples, mais fáceis de analisar, mais seguros que existem. Porque você não sabe o que está fazendo. Se você soubesse, você não faria a pergunta, entendeu? Então, sempre que alguém vem me perguntar assim, às vezes as pessoas vêm, Leandro, o que eu faço? Qual que é a melhor renda variável para investir? Eu falo, cara, infelizmente para você não é bom renda variável. Você deve investir na renda fixa. Por quê? Porque se você está me perguntando qual é a melhor renda variável para investir, é porque você ainda não tem esse conhecimento. Então você pode perder dinheiro, não quero que você perca dinheiro. Então bota essa grana na renda fixa, vamos aprender primeiro, estuda aqui no canal, tal. Tem os cursos aqui na descrição para te ajudar. E aí você aprendeu, aí sim você vai para a renda variável, com segurança para você não perder o seu dinheirinho suado, beleza? Agora, se você realmente acha assim, pô, beleza, Leandro, eu quero investir lá nos Estados Unidos, cara, por onde que eu começaria, né? Eu começaria, deixa eu abrir aqui e já mostro para vocês aqui, tá? Olha só, eu começaria por um ETF, tá? E pegaria lá, por exemplo, o IVV, que é o principal, né? Um dos principais ETFs lá dos Estados Unidos. E deixa eu mostrar aqui para você o que acontece. O que é o IVV, tá? O IVV, ele é um ativo que segue o índice S&P 500, beleza? Então, o que é o S&P 500? É igual ao nosso Ibovespa, que a gente tem o Ibovespa, que tem as 80% das principais empresas negociadas na Bolsa de Valores, né? Das mais líquidas. E lá nos Estados Unidos a gente tem o S&P 500, que são as 500 principais empresas negociadas na Bolsa americana. Então, se você investe nesse ativo, você já está praticamente pegando todo o mercado lá dos Estados Unidos, ou pelo menos as principais que estão dentro, né? E aí, quando a gente vem aqui ó, em Holdings, a gente consegue ver, inclusive, a carteira, tá? Deixa eu ver, olha só. Então, vou aumentar um pouquinho aqui para você. Você investindo no IVV, você vai investir na Microsoft, 7% da carteira é Microsoft, na Apple, na Nvidia, Amazon, Alphabet, que é o Google, né? Meta Platform, que é o Facebook, Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, Broadcom, Tesla, JP Morgan, United Health, que é a maior empresa de plano de saúde lá nos Estados Unidos, né? Visa, ExxonMobil, que é de petróleo, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Mastercard, cara, Costco, olha quanta empresa. Você pega tudo isso aqui dentro do índice IVV, beleza? Que é a mesma coisa que o índice IVVB11 aqui, que a gente tem aqui no Brasil, que eu já fiz vídeo sobre ele, inclusive, tá? Vou deixar no card aqui para você, já fiz vídeo sobre ele também.
Então, é um bom começo, beleza? Começa por esse ETF, porque pelo menos você está exposto a toda a economia. Não é uma recomendação de compra e venda, eu estou explicando por que eu faria isso, aí você analisa aí, se faz sentido para você, manda bala. Se não faz sentido, parte para outra, tá bom? Deixa eu pegar mais uma aqui dos membros. Ó, o Vinícius perguntou aqui, o Vinícius é membro novo, tá? Há 2 dias, há 2 dias ele comentou, né? Mas ele é membro novo, entrou recentemente, show de bola. Vinícius, bem-vindo aí à nossa comunidade. Sempre acompanha as lives de segunda-feira aí que a gente traz bastante conteúdo bacana, tá? Olha só, Leandro, em termos de dividend yield on cost, ou seja, aquele dividendo baseado no custo, né, de aquisição, que faixa percentual indica que o investidor está no caminho certo para viver de renda? Exemplo, uma carteira que renda 8% de dividend yield é satisfatória? Devo buscar 10 ou 12? Menos de 6 seria preocupante? Então, Vinícius, bem legal a sua pergunta, cara, mas pensa aqui comigo, né? Eu vejo que o mais importante para a gente conseguir alcançar a liberdade financeira não é você ficar se baseando em qual é o seu yield on cost. Porque quando a gente foca muito nesse indicador dividend yield, o problema é que a gente deixa um pouco de lado a qualidade da empresa. Porque, veja bem, o preço do dividendo, ele é muito baseado, o indicador dividend yield, né? Ele é muito baseado no preço da ação. E quais são as ações que costumam negociar mais barato? As piores. Então você pega uma empresa como a Petrobras, por exemplo. Petrobras é uma empresa de alto risco. Então o mercado não paga bem por ela. Aí quando ela paga dividendo, o dividend yield vai lá em 20%. Mas por quê? Porque ela estava muito barata. Ela sempre está muito barata porque o risco é muito grande. Dá para ganhar bastante dinheiro com esses negócios. Mas ao mesmo tempo você pode perder tudo. Então aí você tem que achar o ponto de equilíbrio. Até onde você está a fim de correr risco ou perder tudo. Entendeu? Ganhar muito dinheiro ou perder tudo. Como é que está esse equilíbrio aí para você? Você tem que pensar nisso. Quando a gente olha para empresas de altíssima qualidade, né? Por exemplo, a VEG paga bastante dividendo. O pessoal acha que não, por quê? Porque o dividend yield é baixo. Mas eu fiz o vídeo, né? Inclusive é o vídeo justamente que você comentou, né? Que eu coloquei aqui, ó, VEG, a empresa mais cara da bolsa e que não serve para dividendos. Coloquei, tá lá gravado dentro da comunidade, né? Você que é membro, vai lá e assiste. Quem não é membro, link na descrição para ir lá assistir. Eu expliquei que a VEG paga muito dividendo, mas o indicador dividend yield dela é baixo. Por que é baixo o indicador dividend yield dela? Porque ela é uma das melhores empresas da bolsa, se não a melhor. Então o preço vai lá em cima, o indicador fica lá embaixo. Então veja que o problema de ficar olhando para esse indicador é que você corre o risco de montar uma carteira tranqueira. Cuidado. O que eu acho muito mais saudável? Você focar em 2 coisas. Primeiro, empresas de altíssima qualidade, porque aí você vai ter lucros crescentes, receitas crescentes, e naturalmente você vai crescer, seja através de dividendos ou crescimento patrimonial, você vai ter crescimento na sua carteira, certo? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, faça com que os dividendos que você recebe, eles aumentem ano após ano. Pô, se você recebeu R$1.000 em 2023, trabalhe agora para receber R$1.500, R$2.000, a soma dos dividendos em 2024. Depois 3, depois 5, depois 10, depois 20. Daqui a pouco você vai estar recebendo um volume financeiro que paga suas contas. Mas o indicador que mostra se você está no caminho ou não é justamente o indicador de dividendos acumulados. Você tem que crescer o volume ano após ano. Beleza? Então, essa é a melhor saída aí, Vini. Então tá, vou pegar uma aqui do Instagram, o Robson, ele perguntou assim: após escolher um ETF americano, comprar todos os meses, independente do preço? Pô, Robson, na estratégia 500 pratas, cara, a gente faz diferente. Quer ver só? Vou te mostrar aqui. Ó, olha só, aqui eu tô com uma planilha da estratégia 500 pratas, né? Isso aqui é a carteira simulada que eu tenho aqui só para mostrar para vocês como é que funciona, tá? E aí veja que a gente tem uma série de ativos aqui. Ações, fundos imobiliários, estoques, beleza. Qual que é a lógica aqui da nossa gestão de patrimônio? A planilha vai dando sinal verde naquele ativo que está pedindo aporte. E por que a gente segue essa lógica? Porque pensa comigo, imagine que agora eu zerei aqui, eu deixei todos os ativos totalmente equilibrados. Então, poxa, eu quero ter 39% em ações? Beleza, estou com 39%. Quero ter 39% em fundos imobiliários? Beleza, estou com 39%. Está tudo redondinho. Então, nenhuma classe está mais para trás que a outra. Só que isso acontece só no primeiro momento que eu consegui fazer esse ajuste.
Agora, passou uma semana ou passou um mês, como você falou ali, devo aportar todo mês. Daqui a um mês, quando eu voltar aqui, olhar essa carteira, o que vai ter acontecido pela lógica de mercado? Algumas classes de investimento vão ter subido o preço, outras caído, ou todas vão ter caído, mas uma vai ter caído mais que a outra. E aquelas que caem mais vão ficar com um percentual menor da minha carteira. E ao mesmo tempo são aquelas que teoricamente estão mais descontadas, tem mais oportunidade ali para eu investir. Então, naturalmente, a planilha pede aporte nesses ativos que caem mais, que tem mais desconto, beleza? Então, a gente não faz aporte todos os meses na mesma classe ou todos os meses no mesmo ativo. A gente faz aporte, primeiro, naquela classe que está apresentando melhor oportunidade, que sofreu mais queda naquele mês ou que subiu menos, que ainda tem janela de oportunidade maior ali, então é ali que a gente coloca o nosso dinheiro. E aí a gente abre a classe e dentro daquela classe, por exemplo, aqui eu tenho vários fundos imobiliários aqui, fundo imobiliário está pedindo aporte, por exemplo, porque está sinal verde, então eu abro e vejo dentro dos fundos imobiliários quais são aqueles que estão mais para trás, porque veja bem, primeiro eu tenho, presta atenção aqui, vou tirar até a planilha e já volto ali, só para você prestar atenção. Primeiro, eu faço uma avaliação entre as classes, a planilha faz. Então ela olha, uma subiu mais, outra subiu menos, tal, aquela que está com mais oportunidade, fundos imobiliários, por exemplo. Show de bola. Então eu já sei que eu vou colocar meu dinheiro dentro dos fundos imobiliários, só aqui eu já estou fazendo um bom negócio. Agora tem um segundo ponto. Como eu decidi que eu vou investir em fundos imobiliários e eu não tenho som na carteira, dentro da classe que por si só já é a melhor oportunidade, eu vou encontrar também a melhor oportunidade. Então seria a oportunidade da oportunidade, entendeu? A classe já está com desconto legal. E aí eu procuro dentro da classe qual que é o ativo que está com o melhor desconto. E aí é onde eu faço isso. Eu abro aqui fundos imobiliários, eu olho quais que estão com o sinal verde. Esses aqui costumam ser os que estão me dando melhor oportunidade para eu equilibrar a minha carteira, beleza? Então é dessa forma, cara, que a gente gerencia e aí não tem erro, tá? Lembrando que essa planilha aqui é exclusiva para os alunos da Estratégia 500 Pratas. Então você querendo ser aí, querendo é boa, né? Você querendo ser nosso aluno aí, clica no link da descrição, que tem o curso ali, e você pode se tornar aluno. Lembrando que eu estou com uma degustação temporariamente aberta para o curso, tá? Os 3 primeiros módulos estão liberados. Eu deixo o link da degustação aqui também. Só clica ali, você pode acessar lá. E aí, se você realmente gostar, ver que faz sentido para você o curso, você adquire o curso inteiro, tá bom? Beleza, deixa eu pegar uma aqui de um membro aqui do canal. Olha só, o Andrei tá um membro novo aqui também, legal, bastante gente está entrando, né? Eu agradeço vocês todos e comentou também no vídeo que eu fiz sobre a VEG. Se tributar o dividendo dos FIIs e ações em 15%, ainda vai compensar investir nesses ativos? Poxa, Andrei, claro que vai, cara, porque pensa comigo, né? Simplesmente o que acontece assim, imagine que você tem uma empresa aí que ela te dá um dividend yield de 10% ao ano, né? Se a gente tributa em 15%, teoricamente, se não existisse ajuste de mercado, que eu já vou falar sobre isso, o dividend yield que era de 10% cairia para 8,5%. Por quê? Porque 15% do que eu recebo, né? Então, por exemplo, a empresa está negociando a R$100 e ela me pagou R$10 de dividendo no ano. Dá 10% de dividend yield, beleza? Só que desses R$10, o governo mordeu 15%. 15% de R$10 é 1,50. Então eu tiro 1,50. Fiquei com quantos? 8,50. Beleza? 8,50 de 100 é 8,5%. Então o meu dividend yield líquido, né, de imposto cairia de 10 para 8,5. Ainda assim, estou com um dividend yield legal. Porém, cara, o que acontece é que provavelmente o mercado vai ajustar isso. Então, se uma empresa pagava R$10 de dividendo e estava cotando 100, o dividend yield estava em 10. O governo, uma vez taxando, não que vá cravar, mas é bem provável que o preço das ações vai cair. Por quê? Porque vai ser menos interessante a classe de ativos, tanto ações quanto fundos imobiliários. Então, imagine que o ajuste seja perfeito, só uma simulação, não tem como a gente saber quanto vai ser. Mas para efeito didático aqui, imagine que o ajuste vai ser perfeito.
Então, o preço da ação, ela era 100, agora o mercado está menos interessado, porque o dividendo está sendo taxado, a ação passa a negociar 85. Então, ela ainda paga R$10 de dividendo, mas daí o governo morde 1,50, você fica com 8,50, mas como a ação está a R$85 agora, você recebe quanto de dividend yield? 10%. É isso, tá? Então continua compensando. E se não compensasse, cara, não existiria investidor de dividendo nos Estados Unidos, porque lá é taxado em 30%, muito mais do que aqui. Então fica tranquilo aí, é a Andrea, né? Andrea Walker. Acho que eu falei Andrei, desculpa, mas é a Andrea, agora eu tô vendo aqui, tá? Andrea comentou. Legal, e bem-vindo à nossa comunidade aí, Andrea. Eu vou pegar uma aqui agora do Instagram. O Sérgio, ele perguntou assim, ó. O que acontece com o mercado se o governo, Banco Central, Banco Central, né? Porque tá tudo meio ligado ali, resolver baixar a Selic na marra? Muito boa pergunta, Sérgio. Então vamos lá. Num primeiro momento, a gente tem que entender o seguinte: quando a Selic baixa, a bolsa de valores, né, o mercado se valoriza, o índice Bovespa, as ações sobem o preço, fundos imobiliários sobem o preço, tudo se beneficia com a baixa da taxa de juros. Então, do ponto de vista de investimento, e principalmente a gente falando aí de curto, médio prazo, seria ótimo para nós eles darem uma marretada lá na taxa de juros. Porque bomba, né? Então, para quem está posicionado, certo? Para ter ganho de capital seria ótimo, porque a gente vai ver a nossa carteira de investimentos, de ações e fundos imobiliários bombar. É isso que acontece, tá? Por outro lado, a gente tem o lado ruim, né? Que fica mais difícil para aportar, porque está mais caro para comprar ações e fundos imobiliários. Então é momento que a gente tem que começar a fazer um pouquinho mais de caixa e esperar essa oportunidade. Já para a economia, o problema disso é que a conta chega através da inflação, certo? A inflação chega porque por que o Banco Central manipula a taxa de juros? Para controle de inflação. A principal ferramenta de controle de inflação no Brasil e no mundo, todo país que existe um Banco Central, a principal ferramenta de controle de inflação é a taxa de juros. Tá? Então, a inflação está caindo, baixa a taxa. A inflação subiu muito, sobe taxa. E vai manipulando a inflação com a taxa. Então, quando um governo baixa a taxa não pela lógica de mercado, mas por politicagem, a conta chega porque a inflação fica muito alta. O povo sofre, né? Quem ganha um salário lá, o salário daqui a pouco já não dá mais para abastecer o carro, para fazer o pedido do mês, fica complicado. Porém, tem a boa notícia. Quem é que gera a inflação? O que é a inflação? Por um lado, a gente pode dizer que é a perda do poder de compra do dinheiro. Por outro lado, é o aumento do preço das coisas. Aumento do preço das coisas. E quem é que produz as coisas? As empresas. Então, significa que as empresas estão repassando o preço para o consumidor final. Tudo está ficando mais caro. Mas se ela está passando o preço para o consumidor final e a receita de uma empresa depende do valor que ela cobra dos produtos que ela vende, significa que a receita dessa empresa vai aumentar. E se a receita vai aumentar, o valor dela também vai aumentar, o lucro vai aumentar, o dividendo vai aumentar. Resumindo, em poucas palavras, significa que quando tem inflação, uma das boas formas de se proteger da inflação é investindo em empresas de qualidade. Então, para nós investidor, cara, dá-lhe uma retada, faz politicagem, faz o que quiserem lá, pode tentar foder com o país. Se existem empresas boas, a gente continua sendo beneficiado. Basta você investir em empresas boas. Eu estou falando de empresas boas, deixo claro, porque veio um monte de gente falar merda aqui nos comentários depois. Porque não é bem assim, porque o país fica quebrado, as empresas quebram. Sim, muitas empresas quebram quando tem inflação alta, porque não é fácil lidar em cenário inflacionário. Mas olha só, repito, boas empresas. As boas empresas continuam. Leandro, é impossível uma boa empresa passar a inflação. Porra, bicho, a Klabin tem mais de 100 anos. A gente tinha mais de 1000% de inflação no mês lá na época da superinflação aqui no Brasil, da hiperinflação, na época de Sarney lá, congelamento de preço, aquela porra toda. Cara, nós tínhamos
Temos empresas como a Klabin, como a Metal Leve, centenárias, e tantas outras empresas que já existiam antes daquela época e que atravessaram todo aquele período e foram corrigindo a inflação, dando jeito e tal, passaram, entendeu? Então, essa é a grande maravilha dos investimentos. Beleza? Vou pegar mais uma aqui da nossa comunidade. Ó, toma uma aqui do Sr. Capital. O Sr. Capital também é novo membro aqui na comunidade. Bem-vindo, Sr. Capital. Espero que você goste aí das nossas aulas semanais. Também comentou no vídeo da VEG. Que foi o último que eu fiz, né? Leandro, o que você acha da dívida interna do país, 74% do PIB? Isso é preocupante? Cara, é preocupante, né? O ideal é que o país não perca a mão. Porém, veja que acima de 100%, e por uma lógica que eu até tenho explicado bastante dentro da comunidade, porque o custo da dívida começa a ficar muito alto para o país, daí ao invés de ele estar investindo em utilidades públicas, ele está pagando juros de dívida, né? Isso começa a acontecer com grande intensidade acima de 100%. Então, acima de 100%, começa a ficar mais arriscado. Entre 50 e 100, eu digo que está num patamar que a gente tem que ficar de alerta, mas aceitável. Abaixo de 50 está bem tranquilo. Mas se a gente for comparar o Brasil, 74, não está tão ruim assim, já teve pior, a gente já bateu lá perto de 100. Os Estados Unidos está lá em 120%. Né? Então, os Estados Unidos está bem mais enforcado, bem mais com a corda no pescoço do que o Brasil. O futuro, a gente está vendo aí que as coisas não andam muito bem controladas no Brasil, né? Déficit fiscal aumenta a dívida, então pode ser que essa dívida aumente, mas por enquanto a gente está num patamar aí até relativamente confortável, tá? E é claro, é uma das coisas que eu também vou mostrando sempre para vocês dentro da comunidade, a gente vai acompanhando, porque isso aqui é importante também para a gente fazer uma composição de portfólio saudável e segura, beleza? Então é isso, galera. Você que não é membro da nossa comunidade ainda, amanhã à noite, segunda-feira, às 19 horas, a gente tem live, tá? Eu sempre abro a minha carteira pessoal de investimentos para mostrar como que eu estou compondo o meu portfólio de acordo com as coisas que eu vejo no mercado, tá? Então o link está aqui na descrição para você participar da nossa comunidade. Curso da Estratégia 500 Pratas, curso completo para te levar do zero ao avançado, para você ter a nossa planilha de investimentos, tá? Link na descrição. E também eu sou consultor de valores imobiliários, autorizado pela CVM, beleza? Sou economista, especialista em investimentos, né? E se você quiser fazer uma consultoria comigo, me chama aí, contrata meu serviço aqui e eu vou analisar o seu caso com carinho e eu vou te ajudar a organizar esse patrimônio aí, montar uma carteira que faça total sentido para você, tá? Deixa o link da página aqui para você saber um pouco mais sobre a minha consultoria também aqui na descrição. Então é isso, galera. Obrigado pela paciência, pela atenção, por mais um vídeo aí. E te vejo nos próximos vídeos. Até mais.